E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Eu tenho o grande privilégio de trazer aqui meu grande amigo e irmão Nilson Ferreira para conversar com você sobre um assunto muito especial, um assunto que eu tenho aprendido muito com a vida dele, e esse assunto é sobre missões. Então não deixe de acompanhar esse vídeo se você quiser receber um pouco mais do que o Senhor tem ministrado na vida do Nilcinho sobre esse assunto tão precioso, missões, que a palavra está cheia desse assunto, né? Então não deixe de acompanhar esse vídeo até o final, depois de curtir também o vídeo e compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas. Nilson, uma alegria estar aqui contigo. Benção, e eu queria começar esse vídeo sobre esse assunto de missões te perguntando: o que significa ser um missionário? Esse é um assunto nos dias de hoje muito falado, né? A palavra é bem antiga, usada desde muitos anos no meio evangélico, no meio cristão. E a gente sempre tem a ideia de uma pessoa especial, uma pessoa que foi designada para uma missão super especial, né? Além dos outros. Então, outros são missionários, mas eu não sou missionário, por exemplo. Então fica nesse dilema. Mas, na verdade, missionário é aquela pessoa que foi incumbida de realizar uma missão. Só isso. E se nós formos pensar em missão, segundo o que Jesus falou, que eu sei que todos nós conhecemos, né? Está escrito na palavra de Deus, ele já mandou ide, né? Indo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, para aqueles que eram seus discípulos, que somos nós, amém, ele já deu a missão. Amém. Ou seja, todos nós recebemos uma missão, então todo discípulo de Jesus é um missionário, né, nesse sentido. Todos nós fomos comissionados, né? E essa palavra comissionados eu acho que tem tudo a ver com termos a mesma missão de Cristo, né? A mesma missão que Cristo teve aqui, então é uma comissão, não sei se está certo, tem a mesma missão que ele. Exatamente. Pode-se dizer algo assim? A gente tem a tendência, eu pelo menos tenho a tendência de criar palavras, né? E a gente, às vezes, criando palavras, podemos estar criando títulos ou posições ou coisas especiais. Jesus, sim, ele usou palavras muito específicas, ele nos comissionou, nos deu uma missão, ele foi muito claro com respeito a isso. E é interessante, porque lembrando da palavra também bíblica de apóstolo, apostelo, aquele que é enviado, é muito precioso ver que Jesus falou assim: assim como o Pai me enviou. Amém. E é uma das primeiras menções no Evangelho da palavra enviado, apostelo, né? Se Jesus, ele foi enviado, e ele agora, assim também eu envio vocês. Então o que ele usou foi só uma palavra simples, chamada enviado. Não criou uma posição, um título especial para pessoas especiais. Ele falou assim como eu fui enviado, foi algo pessoal. Eu também vou enviar vocês, vocês também vão. Vocês vão fazer o que eu também fiz. O que ele fez? Deu sua vida, abriu mão de tudo, ele encarnou, literalmente, né? Ele encarnou, ele se tornou o coração do Pai revelado. Para quê? Para reconciliar o homem com Deus. Para viver dentro do homem. E esse homem que recebe Jesus, como é o nome do programa, Jesus em mim. Jesus em mim. Esse é o propósito eterno do Pai que nunca mudou. Desde o início do mundo, lá desde o início, né? Já era esse o propósito do Pai. Estava a árvore da vida lá. O propósito não mudou. Esse Jesus em mim agora me leva a levar Jesus a outros. Então, às vezes a gente cria uns nomes, inventa projetos, várias coisas que não existem, né? Deus, ele é bondoso, essa não é a questão. Mas que o nosso coração entenda com clareza. Ele foi enviado. Ele disse isso. E agora nos enviou a todos. Todos nós somos e fomos enviados. Isso é algo muito importante, porque às vezes a gente tem a tendência a achar que alguns são mais especiais do que os outros, ou alguns têm um chamado. A gente mistifica as palavras, como o Lucinho estava falando, às vezes a gente pensa um chamado. Será que eu tenho um chamado? Será que eu tenho um chamado para ser missionário ou não? E o que nós estamos entendendo da palavra é que todos nós temos um chamado, uma missão de irmos e fazermos discípulos por toda parte. Amém. Jesus foi muito claro, né? Muito claro. Ele disse em Mateus 28, 18 a 20, ele disse, portanto, ide. Fazei discípulos. Ele não disse quando você tiver tal condição, quando você tiver tal idade, ou se você for nesse formato ou em tal lugar. Não, ele disse façam discípulos. Façam discípulos, né? E o que é muito precioso também é que ele fala ali a palavra ide num aspecto de uma continuação. Na verdade, se fôssemos colocar literalmente, seria indo, quer dizer, uma ação contínua. Quando eu acordo de manhã, eu levanto, estou indo fazer discípulos. No meu trabalho, na escola, na rua, no posto de gasolina, na padaria, onde eu estou indo, né? Então esse indo Jesus em mim, né? Indo
eu estou levando Jesus a outros, seja tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele botou as 4 dimensões juntas, baseado de que receberíamos o poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Amém. Para ir indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Disso para todos, para mim, para você, para nós todos, né? Amém. Para tirar essa ideia do missionário especial que o Daniel falou muito bem aqui. Amém. E esse chamado, então, de nós indo, né, constantemente fazendo discípulos, não é também... É claro que planejarmos uma ação específica é importante, mas então, muito mais do que um momento específico da minha vida, é uma ação contínua. É a minha vida. Eu estou em missão o tempo todo. A missão é justamente isso, né? Ele falou, eu fui enviado e enviei vocês. Tem também essa ideia de que quando eu receber o chamado especial, então, aí eu vou para um lugar, lá finalmente eu vou conseguir cumprir o ID de Jesus. Aqui não, né? Aqui eu não preciso ter chamado, eu nasci aqui mesmo. Não. Não é assim que nós vemos na palavra de Deus, né? Os discípulos foram levados por Jesus. Vamos juntos. Vinde e vede. Estar com ele. E foram fazendo. Quando Jesus morreu, eles viram Jesus fazer e fizeram juntos com Jesus. Né? Aquilo era uma ação normal. Ora, eu creio, estava até conversando contigo, né? Já falamos sobre isso algumas vezes. Jesus teve que, ressuscitado ainda, ele teve que, pai, eu preciso lembrar eles isso aí. Então ele volta e fala, gente, indo, lembrem, eu fiz com vocês. Então eu creio que o Espírito Santo quer renovar isso no nosso coração nesses dias, de que aquilo que eu vivo hoje, Amém. Vou viver amanhã, seja na minha Jerusalém, na minha cidade, seja nas cidades ao redor, onde eu vou continuar indo fazendo o que eu já faço hoje. Aquilo que eu aprendo hoje, que eu pratico hoje, que eu sou hoje indo, só muda a parte física, a parte exterior, né, geográfica. Sim, mas o chamado continua sendo o mesmo para fazer a mesma coisa. Inclusive, para ficar onde nós estamos hoje, para ficar em Porto Alegre, eu preciso ter um chamado. Precisa ter um chamado. Preciso ter um chamado, uma convicção de Deus de que meu lugar é aqui hoje, ou seja, para ir em outro lugar. Tu tá me lembrando até uma situação interessante que me ensinou na hora. Eu não tinha pensado nisso. Nós tivemos um encontro de missões, né, como se chama, ou seja, todo encontro é encontro de missões, mas era um encontro específico para falar de uma certa região. E aí quando acabou aquele encontro, foi muito impactante. Aí saindo ali da reunião, né, encontrei um irmão, e aí, tem um chamado, queridão? E ele respondeu isso que você falou, né? Não, não tem nenhum chamado, meu lugar é aqui mesmo. E quando eu ia me virar, o Espírito Santo, não! E eu voltei... Ele tem um chamado? Cara, para ficar aqui, para viver um dia, você já tem um chamado. Aqui tem que ter chamado também. Amém. Fomos todos chamados, como você disse antes, é uma palavra de Deus, fomos todos chamados. Em Atos 1:8, né, fala que, mas recebereis também, Jesus dizendo, né, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e toda Samaria e até os confins da terra. Então, dentro desse propósito contínuo de irmos e fazermos discípulos, nós podemos fazer isso aqui onde nós estamos, que era Jerusalém da época deles, mas também em outros lugares, também no estado, ou seja no país, ou até fora do país. Qualquer lugar, né? E eu vejo que o Senhor tem te chamado também para cumprir isso que tu já fazia aqui em Porto Alegre, ou até mesmo antes de vir para Porto Alegre, no Rio de Janeiro, de pregar o Evangelho, fazer discípulos em outros lugares fora também do Brasil. E como tem sido esse teu chamado aí para fora do Brasil, para fazer aquilo que tu já fazia aqui em Porto Alegre, em outros países? É interessante. Eu me lembro mais ou menos como começou, porque é uma obra do Espírito Santo. Começa sempre com o Espírito Santo, que Jesus falou, vou deixar ele com vocês, né? E ele vai nos encher desse poder. E eu me lembro que algo primeiro começou na minha vida. Essa questão de hoje eu estar podendo ir a alguns lugares começou em algo que eu não imaginava. Eu me lembro que quando eu cheguei em Porto Alegre, eu vim do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, e vim morar aqui buscando ajuda, buscando igreja, buscando relacionamento. Eu sabia que eu precisava ser transformado. Pode parecer que isso não tem nada a ver com as missões, né? Mas esse foi o ponto principal da minha vida. Porque eu vi que minha vida estava muitas coisas erradas. Eu tinha uma ideia de Deus, eu cria em Deus, eu era temente a Deus, mas eu não vivia uma vida com Jesus. Eu não vivia a vida de Jesus. E eu me lembro claramente que eu pedi ajuda. Né? O vô Moisés, querido, nos acolheu aqui, a igreja nos acolheu como família. E caminhando com teu pai, né, o John,
E eu comecei a abrir minha vida e confessar minha vida e falar tantas coisas. E um dia o John chegou para mim e falou: "Bah, cara, tu não conheces Jesus." Foi uma das frases mais difíceis que eu recebi assim de frente, né? Não entendi aquilo, né? Mas não podia falar nada. Isso era verdade, ele sabia do que estava acontecendo. Eu estava confessando toda a minha vida ali, querendo ser purificado, né? E ali começou algo realmente que me levou às missões. Porque Deus começou a fazer, e não terminou ainda, graças a Deus, né? Mas começou a fazer uma obra tão transformadora, tão poderosa em mim, que eu fiquei pensando, gente, isso é maravilhoso que eu estou vivendo. Né? O trabalho da vida de Cristo, os irmãos, a cooperação da igreja, o ser discípulo, né? Ali junto com teu pai, e aprendendo, e sendo corrigido, sendo ensinado. Eu pedi ajuda, eu disse muito claro, olha, me ajudem, porque meu espelho só me engana. E aquela transformação que a igreja, que é o corpo de Cristo, não a instituição física, né? Mas é o corpo de Cristo, começou a operar em mim, gerou uma alegria tão grande, tão poderosa, que eu falei, as pessoas têm que provar isso que eu quero, que eu recebi. Eu quero que as pessoas provem o que eu recebi. Assim começou o chamado, entre aspas, disso que a gente diz às vezes de sair para fora, né? Não, era um desejo de que todo mundo provasse o que eu estava provando. E esse é o conceito de testemunha, né? É algo testemunho. Que vem do experimento, que eu estou sentindo, algo que vem... E eu nem tive consciência disso. E eu naquela loucura de que as pessoas têm que... Eu viajava ainda com a Zaf na época, né? Tocando e tal. E quando tinha aqueles sobrevoos noturnos, tu via aquelas luzinhas e cada luzinha uma casa, cada casa uma família, é um monte de problema. Deus, como é que a gente vai atingir todo mundo? E aí comecei a orar pelos mapas. Porque eu dizia, eu nunca vou. Cara, eu sou o cara mais impróprio, mais inabilitado, mais impossível. Eu não. Claro, sempre fui expansivo, alegre, falador, transmitia até uma ideia de segurança, né? Nossa, mas eu por dentro não tinha segurança nenhuma em mim mesmo. E até corretamente diante de Deus é bom nós termos assim. Mas tinha muita coisa que eu achava que eu sou impróprio, eu não posso. Mas pelo menos eu posso orar. Talvez aí foi onde eu fui fisgado, né? Porque eu comecei a orar pelos mapas, folha por folha, por países. E dizer, Deus, que essas pessoas conheçam o Jesus que eu estou conhecendo, esse Jesus em mim. Né? Porque quando teu pai disse, tu não conheces Jesus, eu quis conhecer Jesus. E eu fui para a palavra. Eu comecei a me encher da palavra, comecei a buscar na palavra, na biografia, né? De Jesus, como conhecer alguém, né? E aquela transformação é que moveu essa compaixão, que foi o que Jesus foi movido, né? Ele foi movido de íntima compaixão pelas vidas. Vendo Jesus as multidões, ele se compadeceu delas. Não foi um projeto, não foi uma atividade, não foi uma instituição missionária. É dar a vida. Ele perdeu tudo, ele abriu mão de si, ele morreu por aquele alvo do coração do Pai, de trazer os filhos de volta para o colo dele, né? É diferente de uma... Então, isso que eu vi que Deus, sem eu perceber, Deus pelo seu Espírito foi conduzindo com essa compaixão. Porque eu estava sendo tão abençoado, tão feliz, tão edificado, que as outras famílias, as pessoas, elas têm também que conhecer isso aí. E assim começou. E orando pelos mapas, Deus começou a mostrar coisas, trazer revelações, começou a mostrar situações que estavam acontecendo em outros lugares. O Espírito Santo foi fortalecendo meu coração em crer, porque eu não cria que eu podia ser usado nunca, lá fora, né? Mas começou aqui dentro. E eu me lembro também que no grupo caseiro, teu pai deu uma listinha pro pessoal assim, evangelizou alguém hoje, orou por alguém hoje, e tinha que preencher uma listinha. Prendendo na marra. E como essa listinha me ajudou, porque eu falei, cara, eu vou chegar no grupo, não fiz nada. Vou ter que dizer que não falei pra ninguém. E não falei pra ninguém. Que violência. Era uma violência interna, mas ele foi quebrado, aquela dureza, aquela dificuldade de falar, né, por um encorajamento. Depois tinha que mandar pra gente essa listinha aí. E aquilo foi um encorajamento realmente, porque eu sabia que eu precisava fazer aquilo. O Espírito Santo usa de multimaneiras, né, de muitos jeitos, né, mas ele quer que a gente revele essa vida. E não baseado num projeto, numa estatística, alcançar metas, não. É algo movido pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Aí esse amor tocou em mim, me encheu, me explodiu, e eu queria que outros também tivessem, né? Esse é o grande projeto. E nisso abriu-se as portas, baseado numa visão que Deus deu.